Toda vez que o cara bonzinho confronta um medo, ele cria, inconscientemente, uma crença de que ele pode lidar com tudo que o amedronta. Estes desafios seu medo memorizado. Desafiando o medo memorizado faz com que as coisas pareçam menos ameaçadoras. Quando essas coisas parecem menos assustadoras, ele se sente mais confiante em confrontá-las. Quanto mais essa confiança cresce, a vida parece menos ameaçadora. Atividade de libertação número 21. Liste um medo que vem controlando a sua vida. Depois decida enfrentar esse medo, a começar repetindo para si mesmo: eu posso lidar com isso. Não importa o que aconteça, eu vou lidar com isso. Mantenha-se repetindo este mantra até que você haja e pare de sentir medo. Desenvolver sua integridade ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. A maioria cara bonzinhos se orgulham de serem honestos e confiáveis. Na realidade, caras bonzinhos são fundamentalmente desonestos. Eles têm a capacidade de contar uma mentira ou reter a verdade e ainda acreditarem na ilusão de que eles são basicamente pessoas honestas. Desde que a desonestidade é um comportamento baseado no medo, dizendo mentiras e retendo a fonte, a verdade rouba cara bonzinho seu poder pessoal. Eu defino mentira como algo menos do que a verdade. Isto pode parecer evidente para a maioria das pessoas, mas é importante definir mentira e dizer a verdade, porque cara bonzinhos são peritos em criar definições que justifiquem o seu comportamento. Não é incomum ouvi-los fazendo declarações como eu sou muito honesto ou eu sou honesto maior parte do tempo sem a menor consciência de sua contradição de termos. Quase de uma maneira infantil, cara bonzinhos, muitas vezes oferecem a seguinte defesa: eu não menti, eu apenas omiti. Joel era o proprietário de uma construtora de sucesso. Na ocasião, ele iria deixar o trabalho um pouco mais cedo e pegar um filme antes de ir para casa. Porque temia a desaprovação de sua esposa, ele iria deixar de contar-lhe que foi ao cinema sozinho após o trabalho. Ele sempre tem algum álibi para o caso de ela tentar chamá-lo enquanto ele estiver fora. A ironia da situação é que não houve absolutamente nenhuma razão para Joel mentir para sua esposa. Apesar de todo o esforço de Joel em esconder a verdade do seu paradeiro, nunca passou pela sua mente que ele estava mentindo para si mesmo e a sua esposa. O resultado foi que a mentira de Joel perpetuou uma relação baseada no medo de sua mulher e roubou-lhe o seu poder pessoal. Quando cara bonzinhos estão aprendendo a dizer a verdade, eu encorajo-os a prestar atenção às coisas pelo que eles querem que os outros saibam, e o que eles menos querem revelar. Estas são as coisas que eles estão mais propensos a reter, e as coisas que eles mais precisam contar. Às vezes, eles têm que praticar dizendo uma certa verdade várias vezes até que todas essas informações sejam ditas. Às vezes, depois de dizer a verdade, caras bonzinhos apresentarão um relatório que foi um erro porque alguém reagiu com raiva. Dizer a verdade não é uma fórmula mágica para ter uma vida suave, mas viver uma vida de integridade é realmente mais fácil do que viver uma construída em torno do engano e da distorção. Desenvolver integridade é uma parte essencial da recuperação da síndrome do cara bonzinho. Minha definição de integridade é decidir o que acha que é certo e fazer. A alternativa é utilizar a abordagem da comissão. Este método de tomada de decisão e atuação é baseado em tentar adivinhar o que todo mundo pensaria que está certo. Seguindo esta abordagem do comitê é o caminho mais rápido para a confusão, medo, impotência e desonestidade. Ao aplicar a definição acima, existem duas maneiras de sair da integridade, mas apenas uma forma de estar nela. Como sempre, um cara bonzinho, mesmo quando se preocupa em perguntar a si mesmo o que eu acho que é certo, ou usa o método comitê, ele sempre está fora da integridade. Se ele se pergunta o que ele acredita que é certo, mas não realiza, ele também está fora da integridade. Só perguntando a si mesmo o que ele acredita que é certo e, em seguida, fazer isso, ele se torna um homem íntegro. Atividade de libertação número 22. Escolher uma área em que você esteve fora da integridade. Identifique o medo que o impede de dizer a verdade ou fazer a coisa certa.
Revele essa situação a uma pessoa segura. Então vai e diga a verdade ou faça o que você tem que fazer para tornar a situação verdadeira. Diga a si próprio que você pode lidar com isso. Dizer a verdade pode criar uma crise para si mesmo ou para outros. Tenho fé que todos os envolvidos sobreviverão a esta crise. Definir limites ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Limites são essenciais para a sobrevivência. Aprender a estabelecer limites permite caras bonzinhos a pararem de sentir-se como vítimas indefesas e recuperarem seu poder pessoal. Definir limites é uma das habilidades mais fundamentais que eu ensino na recuperação de caras bonzinhos. Eu demonstro o conceito de fronteira, estabelecendo um cordão de sapatos no chão. Eu digo ao cara bonzinho que eu vou cruzar o seu limite e empurrá-lo para trás. Eu instruí o mesmo para me parar quando ele começar a se sentir desconfortável. Não é incomum que o cara bonzinho fique bem atrás da linha, permitindo-me violar seu espaço várias vezes antes de começar a responder. Depois que eu começo a empurrá-lo, não é incomum que um cara bonzinho passe a me empurrar de volta vários passos antes de fazer alguma coisa para me parar. Às vezes um cara bonzinho me deixa empurrá-lo até contra a parede. Eu utilizo este exercício como uma demonstração gráfica da necessidade de limites em todas as áreas da vida. Caras bonzinhos ficam geralmente mais confortáveis recuando, dando-nos, e manter a paz. Eles acreditam que se derem mais um passo para trás, a outra pessoa vai sair empurrando, e então tudo será suave. Não é incomum que a recuperação do cara bonzinhos vá um pouco além dos limites quando eles aprendem sobre a definição de limites. Eles têm uma tendência a oscilar de um extremo ao outro. Eles se tornam definidores de limite kamikaze. Eles tentam estabelecer limites com uma marreta ou facão. Eles geralmente aprendem com o tempo que eles só têm de usar a resistência tanto quanto for necessário para que o trabalho seja feito. Com o tempo, eles também aprendem que a definição de limite não é sobre a obtenção de respostas diferentes de outras pessoas, mas sobre a obtenção de respostas deles próprios serem diferentes. Se alguém está desrespeitando limites deles, não é problema da outra pessoa, é deles. Por causa de medo memorizado, caras bonzinhos muitas vezes inconscientemente reforçam muito os comportamentos. Eles acham intolerável. Devido ao seu condicionamento na infância, eles ensinam as pessoas em torno deles que eles vão aceitar se tiverem seus limites violados. A recuperação dos caras bonzinhos começa por assumir a responsabilidade de deixar as pessoas tratarem-os apenas como eles tratam e desejam ser tratados. O seu próprio comportamento começa a mudar. Quando eles reforçam as coisas que eles não estão dispostos a tolerar, as pessoas à sua volta têm a oportunidade de se comportar de forma diferente. Isto cria aos relacionamentos uma chance de sobreviver e crescer. Jack, um soldado em seus 20 e tantos, é um bom exemplo de como tolerar um comportamento intolerável pode matar um relacionamento, e como estabelecer limites pode dar a um relacionamento a chance de sobreviver. Somente antes de seu casamento com sua esposa Keisha teve um caso com um antigo namorado. Já que não queria perdê-la, ele a perdoou e prometeu nunca comentaria sua infidelidade. Isto estabeleceu um padrão de que Keisha poderia muito bem fazer o que bem quisesse, enquanto Jack retinha seus sentimentos e andava em sobreovos. Ele sempre media suas palavras, a fim de evitar dizer qualquer coisa errada, que poderia perturbá-la. Em uma ocasião, enquanto estavam fora bebendo com alguns amigos, Keisha ficou bêbada. Sempre que ela bebia muito, ela se tornava beligerante e promíscua. Nesta ocasião, ela fez várias observações humilhantes sobre Jack e passou a maior parte da noite dançando agarrada com outros homens no bar. Jack segurou sua língua, enquanto pôde. Finalmente, disse Jack Keisha que ela estava bêbada e que era hora de ir para casa. Ela gritou com ele e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Jack revidou chamando-a de vagabunda e foi para casa. Um de seus amigos trouxeram Keisha para casa na manhã seguinte. Pelo resto do dia ela deu a Jack o tratamento do silêncio. Ele tentou resistir, mas depois de algumas horas de sofrimento, ele pediu desculpas por chamá-la de vagabunda. Mais tarde naquela semana, ele, com certa relutância,
Falou sobre o episódio em seu grupo Não Mais o Cara Bonzinho. Os membros do grupo confrontaram-no com amor. Eles apontaram a sua disposição a tolerar o comportamento intolerável de sua esposa e lhe deu uma licença para atuar da qualquer forma que quisesse. Disseram a Jack que o problema não foi de Keisha, mas que era dele. Até que Jack mudasse, sua esposa não teria nenhum incentivo para mudar. Por não estabelecer limites, ele estava roubando do seu casamento a oportunidade de se tornar tudo o que poderia ser. O dia seguinte, Jack confronta sua esposa. Ele reconheceu seu papel nessa situação. Disse-lhe que ele não estava disposto a tolerar o intolerável. Ele disse a ela seus limites. Ele disse que não mais toleraria mais que Keisha dançasse ou flertasse com outros homens. Ele não toleraria gritaria e humilhação na frente de seus amigos. Ele disse a ela que se ela queria ficar casada com ele, ela teria que buscar tratamento para seu problema com a bebida. Keisha respondeu dizendo Jack que ninguém ia dizer a ela o que fazer. Ela arrumou as malas e se mudou naquela noite para a casa de um amigo. Jack ficou péssimo nos próximos dias. Ele resistiu à tentação de chamá-la e pedir a ela para voltar. Em vez disso, ele chamou alguns caras do grupo. 3 noites mais tarde, Keisha ligou e disse que queria conversar. Ela veio e disse a Jack que, apesar de ela inicialmente queria mandá-lo ao inferno, ela sabia que ele estava certo. Pela primeira vez em seu casamento, ela disse que sentiu respeito por ele. Ela disse que queria salvar seu casamento e estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. Na semana seguinte, Keisha entrou em tratamento. Atividade de libertação número 23. Antes de você poder começar a estabelecer limites, você tem que tomar consciência do quanto você recua de seu propósito para evitar o conflito ou para manter a paz. Na próxima semana, observe a si mesmo. Você diz sim quando você preferiria dizer não. Você concorda em fazer algo para evitar o conflito. Você evita fazer algo porque alguém pode ficar chateado com você. Você tolera uma situação intolerável, esperando que as coisas simplesmente melhorem. Escreva estas observações abaixo e compartilhe-as com uma pessoa segura. Tome o caminho da selvageria. Isso aqui não é chave para uma vida suave. Ser bom ou fazer direito não isola caras bonzinhos de situações caóticas, em constante mudança das realidades da vida. Tudo que o paradigma do cara bonzinho faz é criar homens bananas que permitem que os valentões chutem areia em seu rosto ou envergonhem-nos e que assim fiquem sendo errados. Quando ocorre a recuperação de caras bonzinhos, eles começam a renderem-se, serem verdadeiros consigo próprios, expressarem seus sentimentos, enfrentarem os seus medos, desenvolverem integridade e estabelecerem limites. Eles acessam um poder que lhes permite acolher e abraçar os desafios e os presentes que a vida oferece. A vida não é um passeio no bosque, é uma montanha-russa. Quando eles reivindicam o seu poder pessoal, caras bonzinhos recuperados podem experimentar o mundo com toda a sua beleza. A vida não será sempre fácil, ela poderá não ser sempre bonita, mas será uma aventura, uma que não se pode perder. Capítulo: recupere sua masculinidade. Graus seus se usam contrariamente aos sentimentos predominantes das últimas décadas. Não há problema em ser um cara. Homens nascidos após a Segunda Guerra Mundial tiveram a infelicidade de crescer durante uma era única da história ocidental recente, em que nem sempre foi uma boa coisa ser do sexo masculino. Isto foi principalmente o resultado de duas coisas importantes e mudanças sociais na era do pós-guerra. 1. Os meninos foram desconectados de seus pais e outros modelos masculinos saudáveis. E 2. Os meninos foram forçados a buscar a aprovação de mulheres e aceitar uma definição feminina de o que significava ser do sexo masculino. Como resultado dessas duas dinâmicas, muitos rapazes e homens passaram a acreditar que eles tinham para esconder ou eliminar quaisquer traços negativos do sexo masculino, como os de seus pais ou outros maus homens, e se tornar o que eles acreditavam que as mulheres queriam que eles fossem. Para muitos homens, essa estratégia de vida parecia essencial se eles quisessem ser amados, terem suas necessidades atendidas, e terem uma vida suave. Devido a mudanças sociais contínuas da última metade do século XX,
Este sistema de crenças não se limita mais aos homens apenas da geração Baby Boom. Eu frequentemente observo homens na casa dos 30, 20 anos, e adolescentes, com fortes traços de caras bonzinhos. Parece que cada geração sucessiva de homens está se tornando mais e mais passiva. Estes efeitos sociais desse condicionamento para os caras bonzinhos se reflete de muitas maneiras. Caras bonzinhos tendem a ser desconectados de outros homens. Caras bonzinhos tendem a ser desligados de sua própria masculinidade. Caras bonzinhos tendem a ser monogâmicos com suas mães. Caras bonzinhos tendem a ser dependentes da aprovação das mulheres. Caras bonzinhos tendem a ser desconectados de outros homens. Eu frequentemente ouço caras bonzinhos fazendo comentários como este: estou apenas não fico confortável com outros homens. Eu não sei explicar. A maioria dos homens são uns idiotas. Eu costumava ter amigos do sexo masculino, mas minha esposa implica tanto quando eu saio com eles que eu desisti. Eu tendo a ser solitário. Muitos caras bonzinhos têm dificuldade de intercâmbio através NG com os homens por causa do contato positivo limitado do sexo masculino que experimentaram na infância. Como esses homens não tiveram um vínculo positivo com seu pai, eles nunca aprenderam as habilidades básicas necessárias para construir relacionamentos significativos com outros homens. Outro traço comum entre os caras bonzinhos é a crença de que eles são diferentes dos outros homens. Este pensamento distorcido geralmente começou na infância, quando eles tentaram ser diferentes do seu pai ruim ou indisponível. Na idade adulta, caras bonzinhos muitas vezes criam uma dinâmica similar com os homens em geral. Caras bonzinhos podem convencer-se que eles são diferentes, melhores que os outros homens porque eles acreditam que eles não são controladores. Eles não são irritados e raivosos. Eles não são violentos. Eles estão atentos às necessidades de uma mulher. Eles são bons amantes. Eles são bons pais. Quando caras bonzinhos estão desconectados dos homens ou acreditam que são diferentes dos outros homens, evitam receber muitos benefícios positivos da companhia masculina e o poder de uma comunidade masculina. Atividade de libertação número 24. Olhe para a lista acima. Observe a maneira que você tem, consciente ou inconscientemente, tentado ser diferente do seu pai ou outros homens. Como é que a crença de que você é diferente o mantém desconectado dos outros homens? Caras bonzinhos tendem a ser desligados da sua masculinidade. Eu defino a masculinidade como parte de um homem que o equipa a sobreviver como um clã, individualmente, e as espécies. Sem essa energia masculina todos teríamos sido extintas eras atrás. A masculinidade capacita o homem a criar e produzir. Ela também permite-lhe prever e proteger aqueles que são importantes para ele. Estes aspectos da masculinidade incluem força, disciplina, coragem, paixão, persistência e integridade. A energia masculina também representa o potencial de agressividade, destrutividade e brutalidade. Estas características assustam cara bonzinhos e a maioria das mulheres. Portanto, cara bonzinhos lutam duro para reprimir essas características. A maioria caras bonzinhos acreditam que, ao reprimir o lado mais sombrio de sua energia masculina, ele vai ganhar a aprovação das mulheres. Isso parece lógico, considerando o clima anti-macho que tem permeado a nossa cultura desde os anos de 1960. Ironicamente, esses mesmos homens frequentemente reclamam que as mulheres pareciam ser atraídas por grosseirões em vez de caras bonzinhos como eles. Muitas mulheres têm compartilhado comigo que, devido à ausência de energia vital discernível nos caras bonzinhos, eles são pouco atraentes. Elas também revelam que a tendência a se sentirem atraídas por grosseirões é porque estes homens têm mais uma vantagem masculina para elas. Quando caras bonzinhos tentam evitar o lado escuro de sua masculinidade, também reprimem muitos outros aspectos dessa energia masculina. Como resultado, muitas vezes eles perdem a sua assertividade sexual, competitividade, criatividade, ego, sede de experiência,
exibicionismo e poder. Vá assistir meninos no playground e você vai ver essas qualidades. Estou convencido de que estas são coisas boas que vale a pena manter. Uma das consequências mais visíveis da repressão de energia masculina em cara bonzinhos é a falta de liderança em suas famílias. Por medo de prejudicar a sua parceira ou parecendo muito parecidos com seus pais controladores, autoritários ou abusivo, cara bonzinhos frequentemente deixam de ser o líder da sua família. Consequentemente, o trabalho de liderar a família muitas vezes cai sobre suas esposas. A maioria das mulheres com quem eu converso não querem esse emprego, mas acabam por aceitá-lo como obrigação. Caras bonzinhos tendem a ser monogâmicos com suas mães. Tornar-se e permanecer monogâmicos com suas mães é um padrão comum para cara bonzinhos. Este vínculo inconsciente é o resultado de um fenômeno do desenvolvimento de infância normal. Deixe-me explicar. Todos os meninos, naturalmente, se apaixonam pela mãe e têm o desejo de tê-la só para eles. Mães saudáveis e os pais ajudam seus filhos a terem sucesso a mover-se por esse estágio normal de desenvolvimento. Quando eles fazem isso, o rapaz individualiza sua mãe, que titularmente deveria ser realizada com homens, e torna-se indisponível para uma relação íntima com outra mulher na vida adulta. Cada pai desempenha um papel significativo no sentido de facilitar essa transição saudável. Primeiro, a mãe deve saber como dar o suficiente para atender às necessidades da criança sem criar dependência. Ela também deve saber como ter as suas próprias necessidades satisfeitas para que ela não seja tentada a usar o filho para preencher um vazio relacional. Em segundo lugar, o pai deve estar presente e ter um vínculo saudável com seu filho. Esta ligação ajuda a tirar o menino do colo acolhedor de sua mãe para o mundo desafiador dos homens. Como dito acima, a maioria dos caras bonzinhos não relatam terem tido uma relação estreita com o pai na infância. Como resultado, muitos caras bonzinhos foram forçados a uma ligação doentia com a mãe. Este vínculo pode ter se formado na tentativa de agradar uma mãe, com raiva e críticas, ou controla-la. Mais frequentemente do que não, o vínculo foi o resultado de terem sido forçados a cuidar de uma mãe carente, dependente, ou sufocante. Sem o apoio de um pai, estes meninos tiveram que negociar uma situação impossível por conta própria. Ambas situações da infância, tentando agradar uma mãe raivosa ou controladora, ou tornar-se um parceiro emocional de sua mãe, criou uma dinâmica na qual caras bonzinhos inconscientemente se tornaram monogâmicos com suas mães e não individualizaram de forma saudável. Quando um cara legal foi condicionado a ser monogâmico com sua mãe na infância, sua parceira adulta saberá que em algum nível que ele não estará realmente disponível. A parceira pode não conectar conscientemente esta situação ao vínculo com a mãe, mas ela saberá que algo está faltando. Anita, uma mulher de 60 anos, era casada com um homem que era monogâmico à sua mãe. Conheci Anita quando ela ligou e marcou um horário para aconselhamento individual. Ela acreditava que seu marido estava tendo um caso e queria alguns conselhos. Quando começamos a nossa sessão, ela se sentou no sofá e sorriu nervosamente. Eu me sinto tão tola de vir aqui, mas eu já não sei com quem falar. Estou enlouquecida, porque eu acho que meu marido está tendo um caso com sua secretária. Ele nega, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo. Não há poucas evidências. O sorriso de Anita desapareceu e foi substituído com um olhar de tristeza. Ela pegou um lenço e enxugou o canto do olho. Dutton, esse é o meu marido. Tem passado por muita coisa ultimamente. Ele está sob muita pressão no trabalho. As coisas têm sido apertadas financeiramente. E sua mãe morreu no ano passado. Ele era realmente próximo dela e eu acho que isso foi muito duro para ele. Anita falou de suas suspeitas de infidelidade de seu marido, mas depois voltou ao assunto de sua mãe novamente. Se eu não o conhecesse melhor, eu diria que sua paixão por sua secretária começou logo depois que sua mãe morreu. É como se ele precisasse de algo para preencher um buraco em sua vida. Eu sempre gostei de sua mãe. Ela era uma senhora simpática, mas eu sempre tive a sensação de que Dutton era mais ligado a ela do que ele era a mim. Estou louca? Ela perguntou, intrigada. É justo ficar com ciúmes de sua sogra? Eu incentivei Anita a me dizer mais sobre a família de Dutton. Seu pai, ela continuou,
Ele acredita que foi ótimo. Isso é por causa de sua mãe. É claro, ela foi uma verdadeira santa. Seu pai foi extremamente duro com as crianças. Eles se voltaram à sua mãe para suportar. Ela era muito boa ouvinte e estava lá disponível para eles. Anita parecia aliviada por poder falar sobre algo além de suas suspeitas de seu marido. Antes dela morrer, Dutton comprou um tapete para sua casa e comprou 2 cadeiras reclináveis boas porque ele sabia que seu pai nunca o faria. Ele costumava levá-la a lugares porque ele sabia que seu pai não fazia isso. Ele tratava sua mãe de forma realmente especial. Eu acho que era para compensar o que ela tinha que passar vivendo com seu pai. Uma vez eu estava zangado com ele e eu acusei de tratar sua mãe melhor do que ele me tratava. Ele explodiu. Anita fez um gesto de explosão com os braços. Ele me disse para nunca dizer isso de novo. Ele não falou comigo por 2 semanas depois disso. Aprendi a não trazer mais esse assunto. Anita parou para um momento. Você acha que poderia haver alguma conexão entre sua mãe morrer e ele ter um caso? Eles se amavam tanto. Talvez sua secretária preencheria esse vazio. Isso parece loucura para você? Caras bonzinhos tendem a buscar a aprovação de mulheres. Devido à sua família e condicionamento social, caras bonzinhos tendem a procurar a aprovação das mulheres. Mesmo quando eles estão tentando se tornar o que eles acreditam que as mulheres querem que eles sejam e fazem o que eles acreditam que as mulheres querem que eles façam. Caras bonzinhos tendem a experimentar uma frustração tremenda ao invés de ganhar a aprovação que desejam tão intensamente. Esta frustração é devido à realidade de que,